Deu, agora deu. Deu certo? Agora deu. Show de bola. Beleza, então, galera, vamos lá, então? Online com dois feras aqui, o grande Fabiano e o grande Alexandre. Pessoal, para mim é uma satisfação estar com vocês novamente. Nosso segundo webinar desse mês, nós estamos em abril, isso, segundo webinar desse mês. E hoje nós vamos falar com dois caras mega power. Nós vamos falar com o Alexandre, né, que é síndico profissional já há muitos anos, e o Fabiano, que é síndico 5 estrelas, né, da Gabo RH, que tem uma honra estar junto conosco também. Antes de pedir para eles se apresentarem, cada um deles, eu quero dar boas-vindas a todos vocês, já me dizendo aí o seu nome, a sua idade aqui no chat, por favor, e já vai colocando a tua dúvida, porque esses dois caras são dois síndicos profissionais da cidade de São Paulo, e eles estão vivendo na pele o que vocês estão vivendo aí nas suas cidades, né? Então, vai colocando aí no chat aí a tua dúvida, qual é a tua dúvida que você tem e qual é a cidade que você está vendo esse webinar. Estamos chegando a quase 100 pessoas online aí junto conosco, então estamos juntos. Então, o grande Fabiano, se apresenta aí para a galera, por favor. Boa tarde, pessoal. Obrigado por terem entrado nesse webinar. Meu nome é Fabiano. Eu venho da região do Sul, estou aí em São Paulo há 8 anos na área condominial e a ideia realmente é poder contribuir aí na participação de hoje à tarde ao máximo com todas as dúvidas, né? Eu acho que o assunto é bastante polêmico, tem uma situação completamente atípica aí a ser discutida e a proposta realmente é essa. Legal. Aí, Alexandre? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar com vocês, né? Duas pessoas assim incríveis. O Odilei, que já tem um conhecimento longo, foi no programa, né, Odilei? Programa muito legal, apoia a gente. E o Fabiano, que é um amigo de longa data aí do mercado, a gente sempre faz contato, já chegou um em uma assembleia junto com o outro, tem uma história bem bacana aí nesse mercado tão fechado, né, que é o mercado de sindicância profissional. Para quem não me conhece, o Alexandre Prandini, eu sou o CEO da Mister Síndico, uma empresa de sindicância profissional em São Paulo. Também sou apresentador do programa Síndico em Ação, no Conde TV. A gente tem uma abordagem de sindicância um pouco mais moderna, olhando um pouco mais moderno. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora está exigindo muita coisa de modernidade aí dos síndicos, seja orgânico ou profissional, e também das administradoras, né? Todos nós estamos aí trabalhando de home office e, de alguma forma, a tecnologia tocou cada um de nós. Então, a gente tem muito esse apelo tecnológico, o Odilei me conhece bem, a gente tem bastante portaria virtual, o Fabiano também, e acho que esse webinar aqui de hoje vai esclarecer muitas coisas, principalmente da questão tecnológica. O que a gente pode tirar da tecnologia nesse momento? O que pode facilitar você? Legal. É um prazerzão. Glória. Então, eu quero mandar um abraço para o grande Girdel, dono de Salvador, síndico Mega Power, referência lá em Salvador, a Ione de São Paulo, deixa eu pegar aqui, o André Vieira já mandou pergunta, o Daniel Papo Condominial, tamo junto, o Daniel, a Roberta do Rio de Janeiro, o Erlon é um gestor do Rio de Janeiro, a Cleonice de Belo Horizonte, o Alexandre de São Paulo, a Lisandra de Águas Claras, a Maria de Porto Alegre, o Marcos André do Rio de Janeiro, a Aline, boa tarde, show de bola, Cláudio de Caratinga, Adriano de Fortaleza, a grande Nara de Bombinhas. Galera, sejam todos bem-vindos, né? Para nós é uma honra. E quer ganhar esse livro? Olha só, galera, olha o Mega Power aí, ó. Esse é o livro, ó. Nós vamos sortear 2 livros hoje, tá? 2 livros. Aí, pessoal do Mate, coloca aí. Acabamos de decidir, vai ser 2 livros. Bate uma foto de nós 3, marca nós lá no Instagram e diz, ó, estou vendo a live Mega Power com o Alexandre e com o Fabiano e você vai concorrer. No final dessa live, desse webinar, o pessoal do Mate vai sortear 2 livros. Isso mesmo, tá aí, ó. Bate uma fotinho, marca nós, marca a Keeper lá, @Keeper, que nós vamos te presentear, você vai receber em casa as 351 perguntas que o síndico tem que saber responder. Galera, vamos lá então. Nós preparamos aqui alguns temas bem interessantes, alguns temas que nós vamos... Qual que é a dinâmica de hoje? Nós vamos falar do problema, a situação, e aí eles vão falar como era antes e como tem que ser agora, os síndicos, tá? Então eu vou começar a palavra com o Alexandre. Alexandre, diga. Olha só, quero que você dê a tua experiência, como eram as assembleias antes,
precisa contar a tua experiência agora, mas comumente, né? E como tem que ser a partir de agora as assembleias dos condomínios? Conta a tua experiência para essa galera que está online conosco. Não, legal. Bom, a Assembleia, na verdade, nada mais é do que um rito que a gente cumpre, que é pré-definido ou no Código Civil, então, na maior parte das convenções, há um rito já bem estabelecido, onde você tem ali uma necessidade de fazer uma convocação no tempo prévio, né, para os moradores, os assuntos que você vai discutir, e você, na data específica dessa comunicação, você se reúne com os moradores e delibera sobre os pontos que você enviou no edital. Normalmente, e aí depende de condomínio para condomínio, isso é feito em alguma área do condomínio. Salão de festa, nos condomínios maiores, isso de repente pode ser feito no estacionamento. Você precisa, para os condomínios que tem uma grande quantidade de pessoas, precisa alugar mesa, alugar retroprojetor. Há um custo das administradoras se deslocarem para esse condomínio, para fazer toda a parte de auxílio e gestão junto com o síndico, né? E no momento de hoje isso é bem desaconselhável, né? Inclusive, foi agora prorrogado até dia 30 de outubro, todas as assembleias que houvessem necessidade de assembleias nesse período, foi prorrogado para depois decidir a decisão. E a própria indicação que deu a prorrogação das assembleias já ofereceu uma deliberação informando que o meio eletrônico ele é bem-vindo nesse momento. Então, para os condomínios que têm algum assunto urgente a se deliberar, aí é uma grande pluralidade de assunto que a gente poderia elencar aqui, mas o que você entende que é realmente muito exigente que se tome alguma ação nesse momento, pegar como exemplo, eu tenho um condomínio que eu vou ter que fazer uma assembleia virtual, ou pelo menos um híbrido de virtual, porque eu estou com um problema de infiltração na cobertura que vai criar um ônus muito grande para o condomínio se não resolver agora. Então, a indicação é que se resolva esses assuntos de forma eletrônica. E aí a gente cai naquele assunto de assembleias virtuais, híbridas e por aí vai. Aí há uma pluralidade grande de situações que você pode fazer. Há as assembleias híbridas, por exemplo, que você faz a convocação, delibera em uma plataforma digital, dá o exemplo da Keeper, né, que desenvolveu uma ferramenta muito bacana de discussão, e depois você pega ali a assinatura e o voto físico, unidade por unidade. Ou então uma plataforma 100% digital, onde você sobe todas as unidades, delibera a situação e cria a votação ali mesmo, né? Então, como era feito antes? Antes você se reunia pessoalmente com as pessoas, tinha dentro de uma área do condomínio reunião, e isso, por conta da pandemia, foi totalmente desaconselhado, e hoje os meios eletrônicos estão cada vez mais tomando espaço para a deliberação de assembleias. Não só assembleias, né? Reunião de conselho. Minhas reuniões de conselho passaram de 2 horas para 40 minutos, porque a gente está usando uma plataforma digital e isso está indo muito mais rápido. A gente tem mais informação na mão, a gente tem a facilidade de mais estrutura, que normalmente numa assembleia ou então numa reunião de conselho que você faz ali num salão de festa, você na verdade não tem essa facilidade, então as deliberações são muito mais práticas, muito mais rápidas. Legal. Sem contar que você também, nesse caminho, e uma coisa que eu estou batendo bastante, o Odilei e o Fabiano sabe disso, que nesse momento, apesar da pandemia ser uma coisa extremamente negativa, a gente tem que entender o positivo que ela traz. E o positivo que está trazendo esses meios eletrônicos que estão vindo para a discussão agora, eles não vão voltar atrás. Os condomínios que eu estou fazendo deliberação de conselho via plataforma digital, já não querem mais fazer reunião física, porque se torna muito mais produtivo, né? E as assembleias têm o mesmo caminho. Uma vez você implantar a assembleia virtual, nenhum morador vai querer mais se encontrar, aquele morador que só arruma confusão, ou aquele morador que sempre está ali para jogar do contra, né? Isso acaba. Dentro da assembleia virtual acaba. Primeiro, porque você acaba criando um leque maior de pessoas participando da assembleia. E segundo, porque na assembleia digital, na assembleia virtual, seja ela híbrida ou, na verdade, a que é 100% digital, está tudo marcado, está tudo escrito. Se ele escrever alguma coisa, se de alguma forma ofender alguém, aquilo vira prova contra ele mesmo. Então, as pessoas têm um pensamento, eles pensam 2 vezes antes de se posicionar. Isso é muito positivo. Alexandre, seguinte, quantas assembleias você fez ano passado 100% online? 100% online, sem ser híbrida, sem nada. Quantas assembleias você fez 100% online? Ô, Odilei, a última vez que a gente fez uma conversa, fez uma live, né? Você me perguntou isso. É assim,
A gente tinha 90% da carteira, um pouquinho menos, 85% da carteira cadastrada em assembleia virtual. Então, todas as assembleias, das assembleias que eu fiz no ano passado, duas não foram virtuais, tá? E hoje, nesse momento, eu tô configurando todos os condomínios na plataforma digital. Então, foi uma forma de usar o argumento para que a gente venha a cadastrar as pessoas. E, assim, a aceitação está sendo ótima. Tem condomínios de altíssimo padrão, onde as pessoas normalmente não estão em São Paulo, estão viajando, e eu coro era de 2, 3 pessoas. Eu fiz assembleias recentemente, foi 100% de participação. Então, isso facilita até para a gente discutir algumas coisas que tem core específico. Tá bom. Mas respondendo, sei lá, no total a gente já fez acho que umas 50, 60 assembleias virtuais. Legal. Pessoal, estou vendo bastante perguntas sobre dúvida de assembleia virtual. Lá no canal do YouTube da Keeper, canal do YouTube da Keeper, nós tivemos um vídeo, nós tivemos um webinar há 15 dias atrás, 1 hora, com o Dr. Fábio Barleta, ele explicando sobre dicas de como fazer assembleia virtual, tá? Depois de acabar esse webinar, vai lá no canal do YouTube da Keeper, que você vai ter de presente para você essas dicas. Lembrando, né, que o pessoal está perguntando, como é que está sobre legislação? Tem uma PL, eu vi ali, acho que a Bruna perguntou, uma PL 1179, que ela foi aprovada pelo Senado, liberando a Assembleia Virtual dia 30 de outubro, suspendendo as presenciais e liberando a dia 30 de outubro as assembleias virtuais. Está indo para o Congresso agora, pode ser que seja votado hoje ou segunda, mas há uma grande chance. Ontem eu fiz uma live com 4 grandes advogados do Brasil, Miguel Zain, Rodrigo Carpá, Caio de Goiânia e o doutor Alexandre do Rio de Janeiro, e todos eles falaram, não passa de sexta-feira para o presidente sancionar essa questão da Assembleia até no dia 30 de outubro, ok? Então, PL 1179. Alexandre, não, Fabiano, vamos para a pergunta para você. Pessoal, vai colocando ali, ó. Obrigado, Milena. PL, grande chance de ser aprovada, é isso mesmo. Pessoal, vai colocando as suas perguntas. Eu estou olhando de vez em quando no meu celular. Por quê? Porque as perguntas vêm pelo WhatsApp para mim, tá? Tem uma equipe, o grande Matheus, a Raquel, e eles filtram as perguntas e mandam para mim, porque eu não consigo acompanhar no chat. Então, daqui a pouco o pessoal está olhando, pode ler no WhatsApp, nas redes sociais? Não. Eu estou vendo aqui as perguntas, tá? Ô, Fabiano, cara, tem um negócio dando dor de cabeça nos síndicos, cara. Obras no condomínio. Cara, como é que é obras no condomínio e como é agora? Como é que era antes e como é agora? Conta um pouquinho essa questão de obra nos condomínios. A questão de obras, tá, Odilene, tem sido um desafio bastante grande para nós, principalmente em relação à expectativa, né? O momento que está se vivenciando, né, a gente pegou todo mundo meio que de surpresa, claro, e existiam obras que estavam, por exemplo, já acontecendo. Então, o direcional hoje, pela responsabilidade do síndico, a gente paralisa, né, para que a gente não tenha nenhum risco aí de transmissão de vírus pela aglomeração de pessoas, tá? O momento realmente é esse. Então, antes vinha todo o projeto, a gente avaliava, ia discutindo, aprovando, deliberando e montando esse fluxo de atendimento nos condomínios, porém, hoje a situação é diferente. Então, tem condomínios que a gente chegou a bater uma média de 170 prestadores de serviços simultaneamente dentro do mesmo prédio, um prédio recém-entregue, e a gente teve que paralisar tudo isso. Então, seguindo esse momento agora, né, que nada mais é de cuidado adicional e respeito, né, uma questão de responsabilidade muito grande para o síndico em relação a tudo que vem acontecendo, a gente paralisou as obras, tá? Então, houve a paralisação. O que isso significa? Obras grandiosas, como, por exemplo, eu tenho a reforma de um apartamento inteiro, o prédio foi recém-entregue, eu tenho que quebrar uma série de paredes, eu tenho que refazer o apartamento. Essas obras foram paralisadas. Porém, obras de emergência, como, por exemplo, estourou uma tubulação, eu tenho um reparo da iluminação ou do quarto da criança, isso tudo a gente tem tratado na particularidade para que a gente consiga viabilizar, tá? De forma muito consistente, onde a gente traz aí o comprometimento juntamente ao proprietário do empreendimento, né, porque a gente sabe que o dono da obra ele tem que ser responsável, sim, tanto pela família dele, que está dentro do apartamento, quanto pelas pessoas que estão chegando ali. Então, toda a parte de EPI, se os prestadores estão vindo com as máscaras, né, a questão de higienização, de sabão, água, a questão de álcool e gel, porque, assim, para nós, aqui em São Paulo, esse tem sido um grande desafio.
né? A gente sabe que, por mais que exista aí esse momento de quarentena, essa quarentena ela acaba tendo alguns departamentos que precisam trabalhar. E isso tem gerado essa dificuldade para nós, né? Até pelas próprias pessoas que estão nessa fase de mudança e construção aí, adequação do empreendimento, porque geralmente tem uma questão financeira vinculada a tudo isso, né? Então, as obras, elas têm uma necessidade de ocorrer em função de as pessoas saírem de algum lugar que vai gerar um custo adicional. Então, o cuidado que a gente está tendo a gente está ponderando a questão das obras, embora esteja paralisada, muito de acordo com a situação de cada morador. E é o desafio grande, por quê? Porque a gente está com todo mundo em casa, digamos assim, existe uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando de home office que precisa de um certo silêncio, precisa dos sistemas funcionando para que consiga fazer algo similar ao que a gente está fazendo aqui hoje, uma reunião via internet. E uma obra batendo ali o dia inteiro acaba dificultando isso. Então, tem sido um desafio, sim, né? Mas a gente tem que encontrar formas de equilibrar tudo isso. Tá? Legal. Sido aí o nosso dilema. Legal. O pessoal da minha produção, que está falando meu ponto aqui, ó, o pessoal da minha produção falando meu ponto, quer bater um pouquinho o volume ou o tom da voz, tá? Diz que está um pouco alto, tá? Então vou ser um pouco mais calmo, vamos ver. Vou baixar o volume aí. Mas vamos lá. Fabiano, em cima dessa pergunta, a Rosângela faz a seguinte pergunta. Já em cima da questão de obra, eu já vou encaixar a pergunta dela, tinha outras na frente, mas achei interessante. Em caso de mudança nesse momento, o cara comprou um apartamento, cara, ele não é dele, ele precisa se mudar. Qual é a orientação que você dá? Legal, um tema bastante importante. Desculpe, dona Rosângela, é isso? Isso, Rosângela. Dona Rosângela, respondendo a sua pergunta, o que a gente tem feito hoje, tá? O direcional é para que não haja mudanças, porém, de novo, reforçando um pouco do que foi dito, né? Uma vez que se tem aí toda essa situação, as pessoas estão precisando mudar, a gente tem viabilizado, tá? Mas viabilizado de forma muito ponderada. Então, a gente verifica como que está a situação dentro do prédio, qual o horário dessa mudança, qual o dia esperado, né? Como a gente está com toda a parte de áreas comuns fechadas, então a gente não tem circulação de pessoas pelo condomínio e a gente tem tentado despender a equipe operacional do condomínio para que faça a gestão disso de forma muito próxima. Então, o que seria? Tem uma mudança para chegar, uma mudança que chegaria com 5 montadores, por exemplo, ela tem uma quantidade menor de pessoas, no máximo de 2 pessoas, e a zeladoria, o gerente predial, acompanha desde o acesso da empresa de mudança lá fora, até a utilização do elevador de serviços e direcionamento para dentro do apartamento. De forma, só lembrando, gente, isso de forma muito pontual, tá? E uma situação muito específica. O direcional é o que a gente puder fazer, é o que a gente puder deixar para fazer depois, faremos, porém, situações emergenciais ocorrem. Aconteceu comigo recentemente de condômino que tinha encomendado toda a mobília de um apartamento que veio do interior do Rio Grande do Sul. A mobília estava toda em trânsito, não faz sentido a gente ser incoerente a ponto de mandar retornar, tem um custo envolvido aí. Então, reforçando o momento que a gente tem agora, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente tinha como premissa básica é o momento de reinventar. Então, o papel do síndico nesse momento é ser mais do que nunca o facilitador e a pessoa mais ponderada para que consiga equalizar tudo isso. Tem uma questão aí de pessoas dentro de casa há muito tempo, então, naturalmente, as pessoas têm essa questão de explodirem muito rápido, então, equalizar tudo isso. Tem uma equipe operacional voltada ali, mas também tem essas necessidades que têm que ser consideradas. Legal. Legal, Fabiano. Pessoal, já estamos com 20 minutos de webinar, passa rápido demais, né? Muito rápido. Mas vamos lá. Alexandre, a pergunta da Aline e também da Claudiana e do Paulo. A Aline, eu não sei do que você é, mas a Claudiana e o Paulo é de Caxias do Sul, do condomínio Nisola. Pergunta o seguinte. Não, desculpa, viajei. Não, a pergunta é da Aline e da Margarete, tá? Se eu tenho um caso de Covid-19 no meu condomínio, então da Margarete e da Aline, qual é a responsabilidade do síndico, Alexandre? O que eu tenho que fazer? Eu fiquei sabendo, o que eu tenho que fazer? Fala aí, Alexandre. Bom, é a Aline e Margarete, né? Tinha uma conselheira, uma subsíndica minha, que é a Margarete, que ia participar do webinar, me mandou até a inscrição. Se for ela, eu deixo aqui um abração. E obrigado pela pergunta também, Aline. Olha,
É de obrigação, inclusive de lei, que o síndico comunique qualquer tipo de problema de saúde ou problema sanitário aos órgãos competentes. Então, se você teve a identificação, primeiro, antes de entrar disso, é o seguinte, eu queria explicar o seguinte. O síndico ele tem que fazer uma comunicação muito clara agora, constante e clara com os moradores. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o síndico que não comunicou, tá, que se caso dentro da tua família, se caso dentro da tua unidade tenha algum caso de identificação de coronavírus, você precisa comunicar ao síndico. Se você não fez, faça essa comunicação, primeiro ponto, tá? Porque os moradores precisam saber que precisam te informar, isso na verdade não fica claro para eles. Mas muitas vezes um zelador, então algum funcionário acaba sabendo e você precisa pesquisar isso. Qual é a instrução? A instrução é que você identifique, se for realmente o caso de corona, que você pelo menos tenha uma certificação que os órgãos de saúde da sua região saibam daquela situação, exatamente para fazer aquele mapa que a gente vê na televisão e tudo mais, dos casos, fazer o controle demográfico dessa pandemia, e também para aplicar ali uma ação de higienização, principalmente do andar, daquela região onde fica aquela família. Importante que você não pode, em momento nenhum, tá, expor essa pessoa que está com o coronavírus. A gente tem que entender o seguinte, quando você trata com sindicância, você fala com uma quantidade muito grande de pessoas e você não sabe como elas reagem, né? Então, se você colocar o nome para a situação que está acontecendo, pode ser que os outros moradores tenham alguma aversão àquela pessoa, pode ficar uma coisa um pouco de constrangimento e tudo. Então, o que é importante? Que você comunique os órgãos, tá? E também faça uma higienização imediata no local. O que é a higienização? A higienização que a gente mais indica, tá, é você fazer uma mistura de cândida ou então cloro com água, passar pelo pano pelo menos umas 2 ou 3 vezes, né, no corredor, e também fazer a higienização com álcool gel ou álcool 70 de toda a área onde você tem o toque da mão, ou seja, maçanetas, botoeiras e por aí vai. Essa aí vem sendo a situação mais indicada. Há alguns produtos hospitalares específicos para eliminar vírus que você pode comprar e também não são caros, tá? Inclusive estão hoje mais barato do que o próprio álcool 70%. Legal. Pessoal, posso só pegar o link bem rapidinho do que o Alexandre falou? Eu acho que uma coisa que é importante, tá, pessoal, é assim, existe uma questão de pandemia, existe uma questão de saúde envolvida, né? A gente sempre procura trabalhar aí pelo bem comum, né, pela maioria, mas a gente não pode esquecer, tá, que as famílias envolvidas com essa situação de coronavírus também estão numa situação difícil, tá? Então, um pouco pegando o link do que o Prandini acabou de dizer, a questão da exposição, o mínimo necessário, né, que for em relação a essa família, porém também trazendo todos os subsídios que elas precisam, porque elas já estão em fase de isolamento, tem ali uma questão talvez de compras, então, assim, tentar facilitar e ajudar essas pessoas também, porque elas também estão precisando, tá? Acho que a questão do isolamento tem que ser muito considerada, e assim, sentar e tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa, tá? Legal. Show. Fabiano, eu quero agradecer a Aline, ela escreve no Papo Condominial do Ceará. Show, Aline, tamo junto. Pessoal, não esqueça, passamos longe de 100 online já, 100 pessoas online conosco, glória. Pessoal, nós vamos sortear 2 livros, as 351 perguntas e respostas, jurisprudência, que o síndico tem que saber responder. Então, nós vamos mandar na tua casa. Bate uma foto, marca nós lá, que nós vamos sortear no final. Alexandre, para de se mexer aí, Alexandre. O microfone está aberto, rapaz, tá escutando barulho tudo, tá louco? Desculpa. Então, continuando nas perguntas que estão vindo, lembrando, nosso objetivo do webinar é responder a pergunta de vocês. Olha, nós preparamos aqui várias perguntas, fizemos só 2 daqui, agora vamos responder as perguntas de vocês. Vamos lá. A Kátia, olha só que pergunta legal. Aí, um de vocês dois pode levantar a mão, tá? É possível, nesse momento do Covid-19, a isenção ou redução da cota condominial, taxa, fundo de reserva, consumos? Qual a recomendação, já que o condomínio não é um prestador de serviço, não tem lucros e não tem relação de consumo? Quem gostaria de começar a responder? Deixa que eu possa começar essa. Manda lá, vai que eu boa tarde, Kátia. Esse é um tema bastante importante, tá? E eu acho que nas últimas semanas, tanto eu quanto o Alexandre e todo o pessoal que trabalha na área condominial aí, tem recebido essa como sendo a pergunta do milhão, né?
O que a gente pode dizer nesse momento é o seguinte, um fator importante que não pode ser esquecido é que a cota condominial ela é um rateio de despesas, né, pessoal? Então, nesse momento, as despesas do condomínio, elas continuam ocorrendo, os prestadores de serviços continuam fazendo as manutenções preventivas, tá? Embora a gente tenha as corretivas paralisadas, existe sim esse rateio que tem que ser cumprido, né? Então, paralisar qualquer arrecadação nesse momento seria uma questão muito transitória que impactaria num possível rateio adicional logo adiante. Então, é um momento muito recente, é uma situação muito nova, a gente entende a dificuldade que possa vir aí, principalmente em função do que a gente tem visto na economia, mas é uma situação que vai ser tratada gradativamente. Então, não sei a opinião dos demais, mas pelo que a gente tem visto, tem sido esse o direcional que a gente tem levado em relação a esse assunto. Legal. Alexandre, vai lá, rapidinho. Olha, hã? Complementa rapidinho, porque tem outra pergunta. É rápido. O que acontece? É importante, de novo, frisar a questão da comunicação. Nos meus condomínios, logo quando começou a pandemia e ficou evidente a questão da crise financeira, eu já larguei com um comunicado informando e começando a reforçar qual a importância do pagamento do rateio, mais ou menos, das despesas condominiais, mais ou menos pensando com o que o Fabiano está colocando. Eu recebi alguns amigos que fizeram uma estratégia financeira, quando tinha muito dinheiro sobrando de caixa ordinário, fizeram uma estratégia de dar um desconto, considerando para todo o universo condominial, todas as pessoas, né, os moradores, um desconto nos próximos 3 meses. Isso aí é uma questão jurídica, cada um vai avaliar da sua forma. Mas uma questão que eu fiz foi, há um condomínio que eu estava implantando a individualização de gás, há um custo que o condomínio fez. Assumiu esse custo pelos próximos 3 meses e prorrogou o vencimento para 3 meses. Então, entendendo que a ideia é diminuir o custo financeiro para o morador, se você, de repente, tem uma situação dessa, onde o condomínio pode arcar com algum custo de rateio agora, mas, óbvio, vai voltar a cobrar daí 3 meses, pode ser uma situação que ajude. Então, eu acho que essa resposta é muito mais dizendo o seguinte: a gente vai acompanhar a inadimplência e, em cima da inadimplência, vai ter uma ação. Há algumas situações, a gente sabe que a OAB está estudando algumas coisas até para propor para o mercado, mas, no momento, nem desconto na taxa condominial de juros. Importante, que eu estou recebendo muitas solicitações dessa forma. Pô, me dá desconto dos juros, estamos na pandemia. O síndico não pode fazer isso, tá? Nem que... a gente pode até entender, mas a gente não pode fazer isso. Então, nem desconto de juros e nem assumindo 100% da cota condominial, a gente sugere algumas ações um pouco mais criativas, como essa que eu dei agora. Tá bom. Quero mandar um abraço para o Adriano Salles, ele fez um comentário bem interessante. Olha só, concordando com vocês dois. Toda e qualquer redução de taxa ordinária afronta o artigo 1316, inciso 1 do Código Civil. Obrigado, Adriano. Agora a pergunta para você, Fabiano. A Claudiana e o Paulo, de Caxias do Sul, do condomínio Nizou. Nosso zelador tem mais de 60 anos. Disponibilizamos férias nesse período inicial de quarentena. As férias já terminaram. Porém, estamos ainda com dúvida de permitir o retorno dele. Qual que é o conselho teu, Adriano? Sim, Claudiana e Paulo, o funcionário do prédio hoje, pelo que vocês comentaram, ele está no grupo de risco, né? Então, embora tenha sido, sim, dado o período de férias, encerrou o prazo, porém, a gente não conseguiu estabilizar ainda a pandemia, sugestão, eu acho que vai muito de cada gestor condominial aí, tá? Mas seria repensar a possibilidade de tentar fazer algum acordo paralelo com ele, alguma situação paralela, que eu digo nada fora do que tem na CLT, tá, gente? Mas alguma coisa que resguardasse ele por pelo menos mais uns 2 meses ou até o momento em que realmente tivesse aí uma melhora do cenário, porque ele vai estar na linha de frente, embora se tenha a questão de EPIs ali, tem sim um trânsito de pessoas dentro do condomínio natural, ele vai ter contato com questão de lixo e tudo mais, e essa função é uma função que demanda, sim, um cuidado adicional, tá? Então, a sugestão seria realmente tentar resguardar um pouco mais o funcionário em relação a esse assunto. Legal, obrigado, Fabiano. Quero agradecer a Bianca, o Lucas, a Ivone, o Raimundo, deixa eu ver aqui, a Roseli de São Paulo, a Bianca de Curitiba, o Daniel de Fortaleza, Freitas, o Luiz de Salvador, show de bola. Galera, é o seguinte, chegamos na metade do nosso webinar já, nós continuamos com um monte de perguntas aqui, tá? E eu vou tentar fazer todas elas.
Mas lembrando, o nosso Marcos acabou de botar o link lá, ó, as 10 dicas para fazer uma assembleia virtual. Só você acessar lá, tá lá no nosso canal no YouTube, ó. E também tem um e-book bem interessante que o nosso Marcos daqui a pouco vai colocar, que é um e-book de perguntas e respostas sobre a assembleia virtual, que nós fizemos junto com o Dr. Fábio Barleta, do Secov de Minas Gerais, ok? Vamos lá, então. Alexandre, olha que pergunta legal. Curta e rasteira, vamos lá. A Elaine faz a seguinte pergunta. Boa tarde a todos. Corretores de imóveis, para mostrar unidades de locação à venda, como agir? Na verdade, realmente é uma pergunta legal, Elaine. O que acontece? Os corretores de imóveis acabam caindo com a mesma questão dos prestadores de serviço, com uma situação um pouco até favorável à nossa gestão. Dificilmente, dentro da pandemia, uma pessoa vai querer ver um apartamento. Dificilmente uma pessoa vai querer sair da sua casa, não sei se esteja realmente precisando mudar ou alguma coisa assim. O fluxo diminuiu muito de corretores. Mas os corretores você precisa também tratar um a um e entender a sua necessidade. Vou exemplificar. Eu liberei um corretor que precisava fazer uma entrega. Por que entrega? Era um rapaz que tinha feito uma locação e, com o meio da pandemia, cancelou um contrato de locação dele, porque a empresa dele acabou cancelando o projeto onde ele estava e ele precisava sair da unidade naquele momento. Então, quando você cai nessa situação, onde você precisa, qualquer prestador de serviço, liberar por uma questão urgente ou por uma questão mais prática, peça para que ele use o EPI, a máscara, a veia de luva, dentro do condomínio e permaneça daquela forma para exatamente minimizar o risco. Mas nessa situação do corretor, diminuiu muito a procura. Eu realmente tive aí, sei lá, 1 ou 2 vezes que a gente teve que liberar por conta dessa situação. Legal. Pessoal, quero agradecer você que está junto conosco, né, online aí. Graças a Deus, uma grande audiência. Passamos já muito longe de 100 pessoas online junto conosco. Tamo junto, tá? Fabiano, olha que pergunta interessante da dona Silvana. Preciso de uma grande ajuda. Botou em maiúsculo, tá? Tem um morador que tem feito reuniões toda vez que tem live de show. Na última reunião, tinha 12 pessoas no apartamento dele. Eu, como síndica, posso impedir a entrada desses convidados? Meu Deus! Vamos lá. Dona Silvana, desafio grande esse, hein? O que acontece, dona Silvana? O síndico, tá? Até vinculando um pouquinho a questão da PL 1179, é a questão da gestão de todas as áreas que possam trazer aglomero de pessoas, né? O ponto é que a gente está falando da questão de direito de propriedade, né? Então, ele está no apartamento dele, tá? Esse é um cenário bastante complexo, dona Silvana, pelo seguinte, né? Primeiro, existe sim um cuidado do condomínio em relação a todo o trânsito de terceiros, prestadores e desconhecidos, porém existe ali um interesse do proprietário de trazer essas pessoas. Minha sugestão, não é tentando sair pela tangente, tá, dona Silvana, sendo muito objetivo com a senhora, o melhor cenário nesse momento seria tentar conversar com as pessoas, conversar com esse morador, chegar até ele e fazer uma abordagem muito clara e objetiva, porque por qualquer outro método, nesse momento, que a gente venha a tentar inserir algum cenário diferente do que está sendo vivenciado agora, vai inflamar e potencializar ainda mais a situação. Então, uma sugestão seria, sim, conversar com esse morador, tá? Você tem alguma coisa para complementar? Hoje, Fabiano, só realmente frisando, de novo, se você não fez uma circular, que você faça uma sugestão de comportamento, faça uma indicação de como se comportar por esse período de pandemia, faça essa circular e inclua todos esses pontos que te atrapalham. Essa questão de visitas, eu diminui muito fazendo circulares pedindo civilidade dos moradores, tá? Porque realmente essas lives, a primeira que teve, que foi uma coisa gigante, já aconteceu o primeiro problema, isso se antecipou, enviou algumas circulares, e você, na verdade, no seu condomínio, você, dentro do condomínio, tem um universo das pessoas que você sabe que vai ter um certo comportamento que pode ser favorável a isso. Converse com o seu zelador e tenta direcionar a informação. Eu acho que agora o melhor recado para evitar qualquer tipo de confronto com o morador é uma comunicação antecipada. Tá? Em São Paulo, aqui a gente teve a prorrogação agora da quarentena,
No mesmo dia que teve a prorrogação da quarentena, todos os moradores já receberam circular informando que todas aquelas medidas que nós tomamos lá atrás continuam prorrogadas. Enfim, Legal. Tá a bom. comunicação acho que vai salvar bastante situações com a gente. Legal. O pessoal está elogiando bastante. O Leônidas está dizendo que são dicas muito boas, obrigado. Eu falei com 2 eram fera? Eu falei, cara, eu gravei um vídeo hoje, falei que até com 2 caras mega power. Fabiano, sobre circular, tem umas dicas legais agora do momento. O que tu orienta como fazer as circulares hoje, nesse momento de pandemia? Fala aí. Eu acho que um fator importante que veio no início dessa discussão, né, é aproveitar o momento como o que a gente tem de oportunidade. Então, aquele condomínio que tinha circular do elevador e que, né, tinha o João que recebia lá na portaria, primeiro que o seu João não está mais circulando no elevador, a dona Maria não está mais passando por lá, então qual a forma de se fazer isso de forma assertiva? Então, seria, assim, a questão dos canais digitais. O que a gente tem hoje, grupos de WhatsApp, não estiveram tão evidentes, né? Até porque o que a gente comunicava antes de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente tem comunicados todos os dias, né? Então, tem comunicado relacionado ao cuidado na tentativa de deixar o lixo para que o zelador pegue do lado de fora, para que as pessoas não se exponham. Tem a questão de como fazer para prestadores de serviços, tem a questão de pandemias, além das pandemias, aqui em São Paulo tem, né, uma situação, São Paulo não, a nível Brasil, que a gente tem aí, que é a questão também de epidemia de H1N1, a questão de dengue, o que a gente pode fazer para ajudar esses grupos. Então, comunicar, e vai muito de encontro à questão que o próprio Alexandre comentou agora há pouco, comunicar. A gente está num momento diferenciado, nada está escrito em lugar nenhum, né, em lugar nenhum estava previsto que a gente chegaria nesse ponto, mas o que a gente precisa hoje é pensar no e se, né, e se desse certo, e se isso acontecer. Então, a gente está vivendo um dia por vez, e a cada dia a gente tem que comunicar um novo cenário. Legal. Alexandre, uma pergunta para você da Rosângela, está assistindo de Itajaí. Rosângela, eu nasci em Itajaí, minha irmã. Aí no hospital eu tá com burnout, eu sou peixinho de Itajaí com orgulho, com glória. A dona Rosângela, Alexandre, fez a seguinte pergunta. Estamos com a área de lazer bloqueada. Porém, alguns moradores solicitaram a liberação da academia em um local aberto para tomar sol, o que neste momento é visto como importante. O que você me aconselha nesse assunto? Por favor, Alexandre. Eu aconselho você não liberar nenhum tipo de espaço que tenha uma possível aglomeração. Assim, a gente, infelizmente, vai ser pressionado por todos os lados possíveis. Eu tive, logo no início da pandemia, alguns moradores que me pressionaram para liberar a piscina exatamente na mesma situação. O que está acontecendo? Você tem algumas vezes que usar a área útil do condomínio ao seu favor. Então, por exemplo, quando você faz o bloqueio de todas as áreas que o condomínio tem à disposição dos moradores, algumas delas elas trazem até proteção para você. Vou dar um exemplo típico aqui que aconteceu comigo e eu fiz e foi uma coisa muito assertiva. A gente bloqueou todas as áreas, inclusive o espaço pet, onde a pessoa levava o seu cachorro para passear, para se exercitar. O que começou a acontecer é que o pessoal ia para a rua. O que a gente não quer que aconteça? Que as pessoas vão para a rua. Então, a área pet ela foi liberada tentando proteger os próprios moradores. E mesmo assim, com um certo cuidado. As pessoas elas tinham que pré-agendar, uma vez que todo mundo no condomínio, pré-agendar a frequência, eles pré-agendavam e isso aí tornou-se um lugar onde eles poderiam, de certa forma, se proteger um pouco mais do que na rua. Mas qualquer outro tipo de espaço, onde pode ter mais de uma pessoa, eu aconselho você a não liberar. Isso, na verdade, não sou nem eu que estou aconselhando, né? Aqui em São Paulo, a própria prefeitura já saiu antecipada, até antes do governo, antes dessa PL que a gente estava falando, e fez essa indicação para que se bloqueasse, ou seja, deu esse poder, entre aspas, ao síndico que bloqueasse sem a discussão. Para quem fez isso com muita antecedência, acabou encontrando esse problema mais cedo, né? Mas isso é um problema que os moradores não vão te entender completamente, e infelizmente o síndico tem que fazer um pulso firme e não liberar mesmo. Legal. Pessoal, quero lembrar você, o nosso Márcio acabou de colocar lá um e-book fantástico sobre Assembleia Virtual. Como fazer Assembleia Virtual. Preparamos, acho que ali deve ter umas 30, 40 perguntas com dúvidas que nós tivemos no último webinar, e eu e o doutor Fábio Valeta respondemos todas elas. Fabiano, a pergunta da dona Denise. O síndico precisou de... desculpa, antes da pergunta da dona Denise, eu quero agradecer a dica da Bianca.
A Bianca, olha só que legal, ela é proprietária de um administrador de condomínio, ela fez circular e ela gravou vídeos com orientações e mandou para os síndicos. Aí o síndico, o que acontece? A administradora, ela gravou alguns vídeos de dicas de procedimentos, talvez muitas dessas que nós já estamos respondendo, a Bianca fez isso, gravou vídeo e mandou para o síndico. E aí o síndico recompartilhou com certeza para os condôminos, né? Então, ó, a orientação é essa, baseado nisso. Olha que dica legal. Vamos lá, então. A Denise, é para você agora, Fabiana. A Denise fez a seguinte pergunta. O síndico precisou, diante da pandemia, reduzir o número de visitas aos condomínios. Como vocês estão fazendo para mostrarem que estão ativos, presente e cuidando desses condomínios? Cara, que legal a pergunta, hein? Porque o Fabiano cobra 10 mil reais para ser síndico profissional de um condomínio. O Alexandre cobra 10 mil reais para ser síndico profissional de outro condomínio. Mas como é que tu vai receber 10 mil se tu não está visitando mais o condomínio? Fala aí, Fabiano. Não está fazendo nada, né? Dona Denise, vamos até a gente, esse é um tema bastante importante, né? E é o que a gente sempre diz. Essa semana a gente veio discutindo muito sobre isso, porque enquanto todas as pessoas estão em casa, né, a gente tem que tomar um cuidado adicional para que tudo realmente ocorra nesse novo cenário. Existe sim uma redução de quantidade de visitas presenciais, porém, isso tem demandado para nós uma quantidade muito maior de atendimento via telefone, via WhatsApp, porque o que, pelo menos, a minha equipe, o que a gente tem feito, a gente tem acionado todo dia de manhã, todas as zeladorias, todas as equipes operacionais para entender se está todo mundo bem, se está todo mundo usando EPI, se está tudo funcionando direitinho, né? Tenho passado, sim, meio que contra a indicação, mas eu tenho dado uma passada nos condomínios para ver como as coisas estão acontecendo, tá, para ver se está tudo sob controle, e existe uma quantidade de informações, né, que precisam ser acompanhadas e nem sempre elas vêm da melhor forma. Tem moradores, um dos fatores que a gente tem visto aí, a nossa demanda por moradores que estão confinados, ela tem quadriplicado praticamente ao longo do dia, e as dificuldades estão vindo as mais adversas possíveis, porque o problema que até então ele não era vivenciado pelo morador, hoje ele está sendo vivenciado 24 horas dentro de um lugar confinado e potencializado ao fator número 1000. Então, assim, as pessoas estão muito irritadas, e é esse o cuidado que a gente está tomando. Então, a gente tem passado, a gente tem acompanhado, porém, toda a tratativa até para resguardar a própria equipe técnica, né, e operacional que trabalha no condomínio, a gente tem feito um pouco mais à distância, porque a gente não pode esquecer que a gente não gerencia um condomínio, né, então a gente gerencia vários. A partir do momento que o síndico transita em 5 ou 6 condomínios no mesmo dia, ele acaba sendo o próprio agente transmissor do vírus entre os condomínios. Eu, particularmente, tenho casos confirmados em mais de 2 ou 3 condomínios. Então, são cuidados que a gente tem que tomar para que a gente não seja irresponsável a ponto de transmitir isso. A gente tem o cuidado, a gente está acompanhando, mas a gente está tentando fazer da melhor forma, da forma correta. Legal. Pessoal, vai colocando a tua pergunta aí, nós já falta 16 minutos para nós terminar o nosso webinar. Coloca a tua pergunta. Mas, Alexandre, olha só que pergunta legal aqui, ó. O Lucas fez a seguinte pergunta. Ah, essa pega, hein, Alexandre? Ai, Jesus. Vocês acreditam que a profissão de síndico profissional fica ameaçada, já que estão todos em casa precisando economizar? Ô, Lucas, assim... Boa eu essa. tô torcendo para alguém perguntar isso, né? Ô, Adi, posso fazer uma propagandinha rápida? Claro! Quem não me acompanha lá no meu canal, no canal da Conde TV, o meu programa, entra lá. Ontem saiu uma matéria nossa, um programinha nosso falando exatamente sobre isso. E, coincidentemente, eu e o Fabiano, a gente conversou no início desse mês, do mês de março, ou no meio do março, sobre isso. A sindicância profissional, ela vai passar por uma valorização enorme. Imagina aquele síndico orgânico que está tendo que lidar com tudo isso, e ainda assim está tendo que trabalhar na casa dele de forma remota. Ele não vai querer ser síndico de novo, e quem vai sobrar são os síndicos profissionais. E aí entra uma outra situação, que eu falo muito nesse meu vídeo que eu lancei ontem.
A gente, lógico, ninguém queria estar passando por essa situação, extremamente, estou muito incomodado, já estou enclausurado em casa aqui, eu não estou indo realmente nos condomínios, já pelo menos quase 3 semanas, tá? Mas nesse momento, a gente nunca conseguiu crescer tanto em condomínio como a gente está crescendo agora. Então, a gente está tendo a assembleia virtual, a gente está conseguindo fazer reuniões de uma forma mais produtiva, a gente está gerenciando melhor os condomínios. Então, para você ter uma ideia, dentro da minha carteira de condomínio, eu já consegui repassar toda a cobrança, todos eles contactados, eu já sei qual é o direcionamento financeiro do meu condomínio, isso está na ponta da linha. Quer dizer o seguinte, nunca a gente teve uma oportunidade de mostrar que o síndico profissional ele é tão importante para o condomínio. E eu vou até fazer um gancho com a pergunta anterior, viu? A gente, quando tem uma presença do condomínio, ela não precisa ser física. Então, vamos lá. A gente está falando de comunicação, de você estar próximo e responder rapidamente para os seus moradores. Se você é síndico profissional, está crescendo, você precisa se preocupar em estruturar a tua empresa, em estruturar seu negócio para responder rapidamente qualquer problema que você tiver com os moradores. Isso vai fazer com que eles não tenham a impressão que não tem ninguém cuidando do condomínio. Pelo contrário, eu já recebi, inclusive, elogios de conselheiros e moradores agradecendo as ações e vendo que realmente estava de olho no condomínio, né, e está tomando as ações, mesmo sem ter ido. Então, se fazer presente, principalmente hoje em dia, é muito mais fácil do que antigamente, e talvez você consiga ser mais eficaz, inclusive se você fizer alguma coisa um pouco mais direcionada. Então, a nossa impressão, vou falar nossa, porque eu conversei com o Fabiano, e isso foi uma grande sacada que eu dei, porque eu fiquei preocupado, falei, caramba, será que a gente vai... Né, exatamente esse pensamento, Lucas. A gente é um custo, mas será que esse custo vai... Não, pelo contrário, as pessoas vão começar a demandar condomínio. Nos meus condomínios, em média, que eu tenho, a gente consegue fazer redução de 30% do condomínio depois que entra um síndico profissional. Então, imagina, isso, na verdade, é investimento e não uma despesa. Não, e complementando, né, eu participo de vários grupos de WhatsApp do mercado condominial, o que tem um síndico entregando o cargo, com dor de cabeça, síndico morador, por causa de estresse, tem bastante. Até profissional, viu? Perdendo os cabelos, né, Odilei? Até perdendo os cabelos. Não sendo antiético, mas eu estou recebendo muitas ligações de pessoas aí que começaram na carreira, que assim, eu fico muito aberto, porque eu aposto muito nesse mercado, eu quero apoiar todos que realmente apostam e queiram fazer um trabalho sério, né? E a gente tenta ajudar o máximo possível das pessoas que nos procuram via Instagram e por aí vai. E eu estou recebendo muitas informações de pessoas falando, Alexandre, não quero mais fazer isso, é muita responsabilidade. Ou você tem uma certa prática e uma certa estrutura para cuidar dessa função de síndico profissional, então realmente isso se torna um monstro, né? Vai te consumir demais. Legal. A Ana Lúcia diz assim, Alexandre fazendo marketing. É claro, né? O Alexandre sempre faz marketing, Ana Lúcia, é claro. Vamos lá. A pergunta para o Fabiano é do Marcos, tá, Fabiano? Como fica a questão dos porteiros e outros funcionários de condomínios? Haja vistos contatos com moradores e entregadores de produtos. Qual que é a dica que você dá, irmão? Legal. A dica, Marcos, é EPI, é cuidado, é redobrar a atenção, né, porque o contato ele vai acontecer, ele tem que acontecer, só que de forma muito mais distante, né? Existe um distanciamento necessário, então existe uma contrapartida e um cuidado aí que os prestadores têm que ter. Tanto funcionários orgânicos do prédio quanto terceirizados, logo no início da pandemia, a gente tomou um cuidado adicional aí para que fosse revisada toda a questão de regras e tratativas, né, regras de trabalho, questão de utilização de máscaras, questão de álcool gel disponível, questão de horário de almoço, então, para que a gente alternasse isso, horário de chegada no prédio, para que não houvesse aí a questão de utilização de transporte público e dentro do próprio condomínio. Então, quando houve a questão da quarentena, houve uma redução no volume de circulação de moradores, porém de prestadores e entregadores, principalmente, aumentou. Então, qual o distanciamento? Né? Então, entender um pouquinho da estrutura, qual é a estrutura desse condomínio e qual é a distância segura para que isso aconteça, como que vai ser feito, o contato é pelo interfone, você entrega, você coloca na entrega pessoalmente ou você coloca dentro de um recipiente para fazer a coleta depois, então, esses cuidados adicionais a gente teve que ter, tá? Porque são pessoas que estão na linha de frente, é um cuidado adicional necessário e que está vinculado à questão da saúde dessas pessoas, né? É uma operação que tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de forma segura. Então, tem que ter, sim, uma conscientização e uma gestão bastante efetiva nisso. É natural que as pessoas
se aproximem, por uma questão até da região que a gente está. O Brasil tem essa questão do calor humano, de chegar, dar, abraçar e dar a mão. Já aconteceu comigo de chegar no segundo dia da pandemia para dar a mão para uma pessoa, eu fui dar a mão para uma médica. Ela disse, não, pelo amor de Deus. Deu assim, opa, tá certo, é verdade, faz sentido. Então, Legal. é um cuidado que tem que ser tratado, sim. Legal, a Nara acabou de colocar aqui, parabéns, mais um webinar 5 estrelas, ô Glória, grande abraço. A Nara é fantástica. Bom, também é 5 estrelas. Pergunta do Matheus. No meu prédio, essa pergunta é bem... Sabe o que eu estou achando interessante? Cara, são perguntas do dia a dia mesmo que estão sendo feitas, né? A gente se preparou com perguntas assim, uau, mas não, é do dia a dia, que são dúvidas, porque a gente não existia esse momento antes. Então, quer dizer, são dúvidas do dia a dia que está acontecendo. Olha só o que o Matheus pergunta, Alexandre. No meu prédio, a vizinha veio vender bolinhos. O que vocês acham disso? Estimula essa ação no condomínio? Ela disse que ela parou de trabalhar e ela está querendo ter uma nova fonte de renda. E está precisando. Olha que legal, cara. É o seguinte, eu adoro isso. É de verdade. A gente também fez uma implementação. Pra você ter ideia, agora no sábado, uma artista plástica vai ali na rua Guararás fazer uma fotografia, fazer uma arte, pedindo para todas as pessoas saírem na varanda e fazer aquela arte de, olha, um mundo separado a cada varanda, enfim. E ela também está vendendo ali o negócio dela, né? Mas é o seguinte, nesse momento, eu acho que toda a criatividade ela é bem-vinda desde que você pense um pouco na questão de segurança. Logo no começo dessa pandemia, eu recebi de um condomínio que eu cuidava algum tempo atrás, um encartezinho via WhatsApp mesmo, dizendo o seguinte, morador, dê atenção à vendinha da esquina, porque o Carrefour não vai quebrar. Isso aí me despertou uma coisa, comecei a conversar com os conselheiros, falei, gente, a gente podia, de repente, catalogar todas as pessoas que, de repente, fazem um bolinho, ou fazem alguma coisa que, de repente, vende dentro do condomínio, e jogar no Elemídia, nesse caso a gente tem Elemídia, dizendo, ó, fulano de tal, apartamento tal, faz tal coisa. Foi um sucesso. Uma das unidades vendeu máscara de pano para todo mundo, e fez, tipo, R$3. Então, assim, eu acho que você tem que ter um cuidado para incentivar isso, mas nesse momento faz todo sentido você ajudar as pessoas. E aí você vai estar ajudando até você mesmo, porque pensa o seguinte, aquela pessoa vai deixar de vender o bolinho, vai deixar de ter renda, vai deixar de pagar o condomínio. Então, você ajudando a movimentar essa pessoa, você vai ajudar a todos. Só tem que tomar cuidado realmente com a pessoa circular no condomínio de máscara, essas coisas todas. Mas eu acho que esse tipo de coisa eu apoio, não sei a opinião do Fabiano, mas eu apoio muito e faço campanhas para que isso dê certo. Legal. Alexandre, daqui a pouco o Fabiano volta. O Roberto, ele pergunta sobre a Assembleia Virtual Keeper. Sim, Roberto, não tem limite, pode acessar nós lá sem problema nenhum, tá? Então é assembleia.keeper.com.br. O material da Assembleia está ali, a Raquel já botou lá em cima, tá? A Roberta diz que está excelente o webinar. A Ana Lúcia diz... já vou fazer a pergunta da Ana Lúcia. Pode ir, rapidinho. Só falar que eu testei essa plataforma e funciona para cá. Peraí, cortou. O Fabiano está entrando, cortou. Fala novamente. Não, só falar que eu testei essa plataforma da Keeper e está funcionando muito. Eu gostei realmente, falei, não estou elogiando isso, o Odilei sabe. Ficou muito intuitivo, pelas coisas que eu acompanho aí, é uma plataforma que está muito intuitiva, fiz algumas críticas construtivas para melhorar ela, não sei se já foram implantadas, mas funciona muito, é uma grande ideia. Deixo aqui os meus parabéns para você, para o Beal, para toda a equipe, que eu gostei demais dessa iniciativa. Show de bola. A Roberta diz, excelente webinar. O Leonardo Santos diz, galera, está bem legal o webinar, boa tarde a vocês são fera. Deixa eu ver aqui, a Silvana diz, parabéns pelo esclarecimento, muito bom. O Leona diz, muito bom, parabéns, show. Galera, é o seguinte, nós estamos indo para a nossa reta final, falta 5 minutos, né? A Ana Lúcia diz, muito boa live, obrigado pelas dicas. O Rodrigo também, top demais, muito produtivo sempre, ele dizendo, né? Vamos lá, a pergunta finalzinha. Assim, eu não vou fazer a pergunta, mas eu quero tem muita pergunta aqui, e veio para mim também. Alexandre e Fabiano, vocês estão com um desafio? Bora lá. Vamos fazer um e-book e documentar tudo isso, as perguntas que nós não conseguimos responder, e mais é que nós conseguimos. Vamos fazer isso? Vamos. Topado. Dá para fazer para a galera isso aí?
Dá sim. Eu acho que um ponto importante, gente, como está finalizando agora, está em 4 minutinhos aqui, é os canais de comunicação para que as pessoas consigam ter acesso a isso, tá? Então, tanto eu quanto o Alexandre, independente desse webinar, a gente sabe que existe uma necessidade aí de informações, como a gente está vivenciando aqui, para quem não está em São Paulo, o nosso cenário está um cenário bastante complicado, e eu acho que é válido, sim, a gente se colocar à disposição para poder ajudar essas pessoas. Então, quem precisar, tá? Meu e-mail é síndico@empiresíndicoprofissional.com.br, tá? A gente tem página na internet também, www.empiresíndicoprofissional.com.br. Questão de telefones, quem quiser pode chamar no e-mail, a gente manda os telefones também, não tem problema nenhum, e a ideia é poder compartilhar. Tá? É um pouco do que foi falado lá no início, é um momento novo para todo mundo, eu acho que não é uma receita de bolo, e cada um vai conseguir identificar as suas necessidades aí, e tudo que for de boas práticas, que conseguir ajudar o próximo, por que não? Né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Tá? Repete novamente o teu site, irmão, lá, a tua rede social. É www.empiresíndicoprofissional.com.br. Legal. E depois, se quiser o celular dele, manda para mim que eu te mando, vai ficar tranquilo. Alexandre, vai lá, mão, tá reta final. Vamos embora. Pessoal, de verdade, agradecer a todo mundo que teve a intenção de buscar alguma informação aqui. Eu gosto muito de fortalecer o nosso mercado ao máximo possível. Eu já vivo de condomínios há bastante tempo. Para quem me conhece sabe da seriedade que eu tento aplicar nesse mercado e da proximidade que eu tenho de pessoas sérias. E as pessoas que realmente não são sérias, elas não nos acompanham. Eu acho que isso que o Fabiano disse é importantíssimo para que a gente não ultrapasse só esse momento, mas para que a gente consiga fazer um mercado condominial muito mais forte. O Odilei ontem participou de uma live falando sobre a Assembleia Virtual e teve uma moça, uma advogada, falando que eu esqueci o nome, mas ele vai lembrar já aí para a gente. Mas ela estava falando dos Estados Unidos e deu mais ou menos uma comparação com o mercado americano com o mercado brasileiro. E a gente vê o quanto a gente tem para caminhar ainda para se tornar um mercado grande, consolidado, bem organizado, né? Então, eu trabalho muito para que isso aconteça, e isso que o Fabiano falou é a essência de tudo. A gente está à disposição para vocês sempre. Para quem quiser falar comigo, o meu e-mail é síndico@mrsíndico.com, MR de Mr. Síndico, e meu site também é mrsíndico.com. Tem os meus Instagrams, você pode ir no @Alexandre_Prandini, ou então no MR Síndico, tá? Tem também o Síndico em Ação, que é o nosso programa, você vai ter lá também um Instagram. O meu telefone aí fica à disposição também, quem quiser pode pedir para o Odilei também, que a gente fica repetindo o telefone aqui. Mas, assim, de verdade, a gente está aberto, o Fabiano fala comigo bastante, eu falo muito com ele, falo com outros amigos de mercado. Todas essas visões que nós estamos dando aqui não são coisas que nós inventamos ou nós pensamos, a gente não faz milagres, só que são coisas que a gente vem conversando há algum tempo, já vem conversando com outros síndicos que têm alguma representação no mercado, e eu gosto muito de copiar ideias boas, né? Então, algumas das coisas que a gente, como por exemplo, essa ação solidária com os próprios moradores, é uma ideia que eu peguei de uma outra pessoa que me mandou para o bairro. Então, acho que o momento é mais ou menos de se reinventar e ver que a gente vai ter um mercado muito melhor aí depois de tudo isso passando. Legal, já vou falar quem ganhou aqui o nosso sorteio, mas eu quero falar para a Elaine. Elaine, nós vamos trabalhar essa semana para deixar o e-book pronto. Eu quero ver se na próxima quinta está no e-mail de vocês que fizeram a inscrição. Então, vocês vão receber no e-mail de vocês o e-book. O Ademir dando parabéns para a próxima, agradeço imensamente a cooperação. A Denise, parabéns pelo webinar. O síndico precisa se reinventar diante das dificuldades e está visível que vocês vêm fazendo isso e muito bem. Valeu, Odilei, por esse conteúdo bacana para auxiliar os síndios. O Odenir, parabéns pelo webinar, muito produtivo. O Luiz, parabéns a todos, excelente live. A Suzana, agradeço demais as orientações, foi muito necessário, obrigado. O Edson, parabéns pela iniciativa. Cara, obrigado a vocês. Vamos lá. Quem ganhou o livro, tá? Nossa equipe vai chamar vocês para entregar na sua casa. @ALM Souza 13. Instagram, ALM Souza 13. E a outra foi @portaria.com. @portaria.com. Nós vamos enviar os dois, um livro para cada um,
para você, ok? Então, onde vejo o e-book do webinar, você vai ver aqui em cima, ó. Só clicar em cima do chat, ok? Pessoal, Alexandre e Fabiano, cara, sinta-se abraçado por mim, abraçado por essas centenas de pessoas que ouviram o webinar de vocês, que viram ao vivo, e para as centenas e milhares de pessoas que vão acessar depois no YouTube da Keeper, né? Vocês são 2 referências no síndico a nível Brasil. Obrigado de coração. Valeu, galera. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.